Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar com você que tem filhos ou que conhece alguém que tenha e que com certeza se pergunta se durante essa quarentena a mensalidade escolar tem que ser paga integralmente ou se há a possibilidade de renegociação, concessão de algum desconto. Você também tem essa dúvida? Então, bem entender direitinho. Gente, a gente tem que começar a entender o seguinte: o que são as mensalidades escolares? Elas são uma forma de parcelamento prevista em um contrato que tem por obrigação a prestação de um serviço semestral ou anual, ou seja, ela é um contrato. Como todo bom contrato, ele tem que cumprir alguns princípios, né? O principal é o princípio da função social. O que é essa função social do contrato? As partes elas têm que cumprir tudo aquilo que está previsto no contrato, né? Sem ferir direitos de terceiros, dignidade da pessoa humana. O que acontece é que a nossa lei ela prevê que em um caso excepcional, né, por uma imprevisão, esse contrato ele pode ser renegociado sem que haja quebra desse princípio da função social. O ano passado, a Lei de Liberdade Econômica inseriu um parágrafo único no artigo 421 do Código Civil, dizendo que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. O que isso quer dizer? Justamente que num caso como esse que a gente está passando, essa quarentena, essa pandemia, uma revisão contratual é totalmente possível. Por quê? Porque se trata de um caso excepcional. No tocante às escolas, como que fica? A escola ela pode dar aula pela internet, isso é previsto na legislação brasileira também. Algumas escolas elas estão optando por dar a aula online ou por aguardar a quarentena e fazer a reposição das aulas. Percebam então que a obrigação dela está sendo cumprida. Não foi uma escolha da escola parar de dar aula presencial, foi uma imposição do poder público por conta de uma calamidade pública, né? De um problema de saúde pública. Então, o melhor a fazer é uma negociação entre as partes. Muita gente perdeu emprego, baixou renda e não consegue mesmo continuar pagando um valor integral. O recomendado nesses casos é você conversar diretamente com a instituição. O que você pode pedir? Por exemplo, você não está tendo despesa com pagamento de água, não está tendo despesa com pagamento de luz, da escola, obviamente, né? Se o seu filho tinha alimentação na escola e ele também não está tendo durante esse período, tudo isso você pode pedir para ser abatido o seu pagamento. E nisso a escola te dá um desconto e fica uma coisa mais equilibrada. A escola, a gente tem que entender também que tem o gasto do planejamento anual. Então, assim, se tá dando aula online, tem treinamento dos professores, tem as máquinas que estão usando para fazer esses recursos. Então, o ideal é sempre se pensar nesse equilíbrio entre as partes no contrato. É importante lembrar também que o ensino é um serviço essencial. Então, a escola ela não pode sujar o nome do devedor e nem causar constrangimento ao aluno, né? Então a pessoa parou de pagar a escola por conta da pandemia, né? Por conta da quarentena, e aí a escola não aplica prova, restringe o aluno a certas atividades, isso não pode. Mas o que a escola pode fazer? Não matricular o aluno no próximo ano letivo. Por isso que o ideal é você tentar uma renegociação desse contrato. Muitas escolas, inclusive, estão dando esse desconto justamente porque elas preferem dar o desconto a não perder o aluno, né?
para não piorar mais ainda a situação. Bom, gente, essas foram as dicas administrativas. Então, você pode sim e deve tentar renegociar o seu contrato no tocante às mensalidades escolares, se tiver muito pesado, né, para você, por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Agora, se o caso tiver que ser levado ao judiciário, caberá ao juiz perguntar: o contrato está sendo oneroso demais para uma das partes? Está havendo uma disparidade? Existe algum pedido, algum fundamento excepcional para essa redução do contrato? Óbvio que existe. A pandemia é um típico exemplo de excepcionalidade para renegociação contratual, gente. Então, qual seria a solução? Reequilibrar o prejuízo. Essa é a ideia da obrigatoriedade aliada à possibilidade da função social e da revisão. Então, pode e deve rever o contrato porque a obrigatoriedade foi relativizada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curta o vídeo e comente. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Tchau!